boa noite. Hoje a gente tem uma super live por aqui, que a gente vai falar sobre contextos de aprendizagem na educação infantil. E a convidada de hoje é a Lê, da página Protagonize, e vai ser uma conversa muito boa. Eu falo que essas lives, essa sequência de lives que a gente está fazendo, é para, de fato, auxiliar vocês na construção da prática docente. O ano está encerrando, mas a gente tem pessoas que estão mudando aí de escola, estão para entrar em outros processos seletivos. Olá, boa noite, boa noite. Estão para entrar em processos seletivos de algumas escolas, ou mudando um pouco a abordagem. Então, pensar na nossa prática enquanto educadores ainda esse ano é essencial para a gente começar a planejar 2022. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que volta e meia vocês me perguntam por aqui, que são os contextos de aprendizagem. E o que de onde vem esse termo, e a Lê, super convidei a Lê, não sei se vocês seguem a Lê, se vocês acompanham lá, mas a Lê tem um conteúdo sensacional. Olá, tudo bem, Rosana? Que fala sobre, inclusive, ela estuda muito sobre contexto de aprendizagem, sobre materiais e materialidades. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um bate-papo super produtivo, porque ela vai trazer... obrigada! Deusi. Muito obrigada. Gente, tem muita gente chegando por aqui, fiquei super feliz com a chegada de várias pessoas na página e daqui a pouco, um pouco mais pra frente, eu vou marcar um encontro aqui com vocês para contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco do meu percurso e também para conhecer vocês. A Lê, daqui a pouco ela entra. E aí, só atualizando vocês da programação. Então, ontem a gente teve uma live falando sobre relatórios na educação infantil. E hoje a gente vai falar sobre contextos. A live de ontem ficou salva, está aqui na página. E eu falei, não façam relatórios sem antes assistir a live que aconteceu aqui ontem com a Luá. E hoje a gente vai falar sobre contextos, ou seja, o que é isso, de onde que vem esse termo e o que eu preciso saber sobre contextos. E amanhã a gente vai falar com a Camila Bom, uma querida também, sobre documentação pedagógica, esse termo tão famoso que está tanto na boca das pessoas. A gente vai falar sobre isso amanhã. O que é documentação pedagógica, de onde que vem o termo, como construir uma documentação pedagógica, o que eu preciso entender, quais são as premissas, a gente vai falar um pouco disso amanhã. E na sexta-feira a gente vai falar sobre literatura na nossa prática cotidiana com as crianças. Que lugar que tem a literatura na nossa prática? E vocês não podem perder, porque sexta-feira, inclusive, vai ter sorteio, um sorteio sensacional. Estou contando, primeiríssima mão para quem está nessa live, que amanhã vai sair mais ou menos o que vai ser sorteado nessa live de sexta-feira, E eu vou explicar como que faz para participar e tudo mais. Mas vai ser sexta-feira. Deixa eu ver se a Lê entrou aqui para poder chamá-la. Vamos lá. Pronto. Vamos ver. Se deu certo. Que joia, deu certo. Oi! Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo. Você também tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, tá tudo bem. Que coisa boa. Tô tão feliz que Tem você tá muita aqui. gente já. Eu também, tô vendo aí, tava vendo muitas pessoas entrando na live, muitas pessoas que eu já encontrei virtualmente também. Ai, que Um prazer. legal. Que bom. Ale, muito feliz de você estar aqui para a gente falar sobre contextos. E eu acho que assim, Eu acho não, tenho certeza que se tem uma pessoa que poderia contribuir muito para a gente refletir sobre contextos, com certeza você que vem estudando aí um tempo sobre isso. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Bom, espero contribuir mesmo, Porque é um tema que me interessa bastante, porque eu venho partindo de estudos sobre materiais, materialidades e as possibilidades aí das múltiplas linguagens, e a gente acaba chegando aí um pouquinho nessa ideia de contextos de aprendizagem, quando a gente pensa nos materiais e na forma que
que eu posso ver esses materiais como linguagem, eu também vou casando com outras pesquisas por aí. Uhum, muito, muito Não é bom, muito bom. verdade? E hoje a gente vai passar sobre isso, né? Sobre esses elementos que compõem o contexto, né? Mas queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho de você, para quem talvez não ainda te conheça, para a gente começar esse bate-papo. Ah, então tá bom. Bom, boa noite para quem já está aqui, boa noite para quem está chegando. De fato, que seja uma noite maravilhosa. Comentem aí no chat, né? Façam seus comentários, participem mesmo aqui. Eu gosto dessa interação. A Bruna pode ir me falando aí alguma coisa que ela observou. Se eu também estiver vendo alguma coisa, a gente faz esse comentário. E vamos lá, quem sou eu, né? Vamos bem pouquinho da Alessandra. Eu sou a Alessandra Soares, sou pedagoga, sou arte educadora, fui fazer arte educação, pós-graduação em arte educação, porque na época eu não encontrava nenhuma pós-graduação em educação infantil, então eu não me considero artista, né? Eu faço minhas pesquisas sobre a arte, mas não me considero artista, sou pedagoga mesmo, e atualmente faço uma pós-graduação em educação infantil na Unicinos, aqui em São Leopoldo. Sou do Ceará, Fortaleza, e estou morando aqui em São Leopoldo. Mas a minha paixão aqui grande é a educação infantil, com tudo que diz respeito à educação infantil. E de forma bem simples, bem básica, é isso. Depois, quem ainda não me conhece, segue lá a página da Protagonize. A Protagonize é uma página no Instagram, mas também é uma empresa de assessoria e formação de professores, que hoje é o meu trabalho, né? Formação de professores, já há um bom tempo, vamos dizer aí, para mais de 10 anos, trabalho com formação de professores de educação infantil. E quem estiver seguindo a página acaba me conhecendo um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz, Ale, de receber você aqui. Tem um monte de gente chegando aí, ó. Camila já deu oi, Camila Bom. Regina já deu oi aqui também. Oi, Camila. Gabi, da Casa Amarela. Ai, Oi. sejam bem-vindas. Gente, esse grupo aqui citado. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ô, Ale, então assim, né, a casa é sua e eu queria que você contasse um pouco, né, esse é um tema que está presente, assim, no diálogo de várias pessoas, eu acho que junto com outros mais, ele vem com algumas questões que a gente precisa entender de onde ele parte, qual é a história, em que ele está atrelado. Então, quando se fala documentação pedagógica, hoje todo mundo fica, né? Documentação pedagógica, o que é? Ou eu faço contextos, né? Mas de onde que vem esse termo contexto? De onde que ele parte, né? Qual é a história, né? Até hoje, assim, para a gente poder entender, quando a gente fala contexto de aprendizagem, onde que esse termo ele está saindo, né? De onde que ele está ancorado? Olha, Bruna, esse termo, né, contexto, a gente vai trazê-lo, vai encontrar ali daquilo que é lido em Régio, né, daquilo que é lido, a gente olha para a abordagem regiana e daquilo que foi sendo lido ao longo dos anos, a gente vai encontrar um pouco disso. E é como você fala, ele não está sozinho, ele não está solto. Estudar sobre contextos de aprendizagem é estudar sobre as abordagens participativas, sobre os protagonistas de uma educação, a criança, a família, os professores, ter um referencial teórico que tenha essa base, né, das pedagogias participativas. Então, não é solto. Olhar para contextos de aprendizagem isolado, talvez tenha interpretações que não, de fato não são o que seria, né? Não é o que aconteceria de verdade, pensando nos contextos de aprendizagem. Os contextos de aprendizagem, vamos colocar assim,
Vamos pensar nele, a priori, como espaços, como espaços... Aí eu vou trazer um pouquinho ali da Lina Forneiro, no livro Qualidade da Educação Infantil, do Zabauza. Ela vai falar sobre espaços e ambientes. Então, eu vou retomar para a gente pensar um pouquinho. Ela fala do espaço físico, como espaço físico, e do ambiente que acolhe esse espaço físico, mas também acolhe as relações, também acolhe as cores, os sons, o que mais? Tudo que está nesse espaço físico, né? As pessoas que estão nesse espaço físico, as crianças e adultos, tudo que está nesse espaço físico, tudo que acontece nesse espaço físico e o espaço físico se tornam ambiente. Se a gente traz essa definição de ambiente que a Lina Forneiro nos traz, nos coloca, nós podemos pensar nos contextos de aprendizagem como ambientes preparados pelo professor preparados com inúmeras propostas de desafios, né, com possibilidades de investigação, com possibilidades de desafios. Então, pensar nos contextos de aprendizagem apenas como um local organizado que tenha uma certa estética visual, vamos dizer assim, e sem uma intencionalidade de investigação, né, de propor, de convidar essa criança para a investigação, eu não vou estar pensando de fato em contextos de aprendizagem. Se a gente pensa nesse espaço organizado, por exemplo, na sala de referência, com materiais diversos, mas se eu não faço ali, se eu não tenho uma intencionalidade de investigação, ele vai se tornar aquele nosso antigo cantinho, que é uma coisa bem interessante. Eu estava assistindo uma aula com o Paulo Fock, e ele trouxe algo que já está para as minhas pesquisas, né, para que eu busque mais sobre isso. O Fock tem essa coisa, né? Ele vai falando, a gente vai, nossa, preciso pesquisar sobre isso. Preciso pesquisar sobre isso, né? Então, ele falou algo que sobre os cantos, sobre essa diferenças e semelhanças, vamos dizer assim, sobre cantos e contextos de aprendizagem. Uma pessoa acabou de perguntar isso, Ale. Uma pessoa acabou de perguntar. Eu vou trazer o que ele colocou lá na nossa aula, né? O Paulo Fock colocou lá, que eu achei super interessante e que eu já estou buscando pesquisa sobre isso. Ele fala que os cantos, eles têm uma origem em Froebel. Né? Eles têm uma origem em Froebel. E esses cantos originados, de origem froebeliana, eles têm uma característica investigativa também. Só que, se a gente busca olhar para a educação infantil e como esses campos eram montados, nós vamos encontrar o quê? Cantos por área de conhecimento, não é verdade? O cantinho da ciência, de ciências, o cantinho de matemática, o cantinho da literatura. Então, a gente acaba encontrando esse tipo de cantinho, ou a gente encontra um cantinho mais parecido com áreas circunscritas, né, com zonas circunscritas, ali na ideia de fechamento por 3 lados, sim, até com jogo simbólico, com brincadeira, com propostas de brincar. E aí, qual é o uso dele? Será que, de fato, as crianças podem escolher esse canto para brincar, para investigar? Ou ele é colocado pela professora para ser usado em apenas 5, 10 minutos antes de encerrar aquele dia? Ou no momento que a professora está preenchendo a agenda? A diferença está nisso, né? O que é que eu, enquanto professora, entendo por esse lugar cheio de possibilidades, né? As Alejandras, no livro Construção e Construtividade, elas trazem uma definição
onde elas dizem que são lugares entremeados de desafios para as crianças, né? Os contextos de aprendizagem são lugares entremeados de desafios para as crianças. E aí, nisso está a diferença. Qual é o sentido, qual é meu referencial teórico, qual é a minha concepção de criança, quem é a criança que eu vejo, para quem é a criança que eu proponho. Nisso tudo está a diferença, né? Você quer comentar alguma coisa? Que na verdade tem também um ponto, né, assim, que é importante a gente levar em conta, que é que os contextos, né, eles estão diferentes, né, dos cantos, né, que, claro, o espaço dessa sala de referência, o espaço onde as crianças vão habitar, eles também não podem ser rasos de estímulos e de possibilidades para essas pesquisas existirem sem o adulto se preparar, se organizar, né, todos os dias ali, pegar um contexto, montar, né, algo ali elaborado. Então, esse espaço, ele precisa ser cercado de materiais, de algo que traga uma oportunidade para essa autonomia dessa criança. Mas os contextos, por hora, eles são pensados com outra, né, assim, de uma intenção que precede uma observação, não é mesmo? Que precede outras questões realizadas que vão muito para além dessa sala de referência, né? Que vão para um outro aspecto que é justamente de acolher essas particularidades, as consignas das crianças, né? E também dos adultos sobre esse cotidiano, né? Eu acho que uma coisa interessante é essa ideia, né? De ser uma estratégia de organizar a ação educativa. A gente pode pensar nisso. Contextos de aprendizagem, eles podem ser entendidos como uma estratégia de organizar a ação educativa, mas eu preciso, volto a dizer, né? Eu preciso, vai depender daquilo que, enquanto professora, eu me apoio. Quais são os meus referenciais teóricos? Quem é a criança que eu acredito? Né? Para quem é a criança que eu estou propondo aquilo? E aí você falou, né? Não para além da sala de referência, que é um elemento do planejamento dos contextos. Qual o espaço que eu vou organizar esse contexto que está propondo investigações, né? Um contexto investigativo, um contexto que está ali possibilitando pesquisas e facilitando esse processo de aprendizagem. Uma coisa interessante que a Hilária Mussini, eu até anotei aqui para não esquecer de dizer, que eu acho bem pertinente, que ela vai falar sobre os contextos, lá no livro Educar é a Busca de Sentido. E ela vai dizer que os contextos educativos, eles precisam ser capazes de provocar, de sustentar e de valorizar os processos de aprendizagem das crianças. Então, a gente planeja esses contextos educativos, como você colocou, Bruno, pensando se vai ser, sim, na sala de referência, mas também para além da sala de referência, né? Esses contextos de aprendizagem, esses contextos investigativos, como você colocou, partem dessa observação, desse registro, dessa reflexão, e partindo disso, de repente surge naquele professor e naquelas crianças hipóteses projetuais. E aí, sim, é um ponto a considerar para esse planejamento. Joia. Teve pessoas aqui que perguntaram, vamos só aqui. Então, os cantos não são o fim, e sim parte do processo, com intencionalidade. Sim, seria isso, né, Ale? Que eles não são o fim de nada, né? Assim... Os contextos de aprendizagem, eles vão ter essa lógica vamos dizer, das áreas circunscritas, né? Desse canto que já vem lá, como diz o Paulo Fock, de Froebel, né? Ele vai ter essa lógica.
Só que o que eu preciso, para além de entender uma nomenclatura, sim, eu entendo as nomenclaturas, é importante, mas para além disso, colocar uma intencionalidade de que esse contexto de aprendizagem, ele tem uma sustentação dessa investigação. Ele tem uma base para essa investigação. Tem outro conceito que eu gosto muito, deixa eu pegar aqui para vocês, que é lá do livro Pesquisar no Cotidiano, uma experiência com crianças pequenas, da Escola Parlenda. Lá no finalzinho, ele vai dizer assim, sobre o que seria contexto. Ele vai dizer, contexto é a maneira como são organizadas e dispostas as materialidades no espaço planejado pelo adulto para receber o grupo de crianças, a fim de que elas possam se relacionar com o disposto e realizar intercâmbio de palavras, gestos e ações. Constitui um lugar ambientado para suscitar perguntas e ativar o pensamento, a criatividade, a imaginação das crianças e dos adultos. E eu gosto bastante dessa definição, né, que a Escola Parlenda traz, porque ela vai falar que pensar em contextos de aprendizagem, contextos que tragam investigação, nesses contextos investigativos, pensar nas relações que vão acontecer ali, nas aprendizagens, nos processos de aprendizagens, nas perguntas que surgirão, nas hipóteses que surgirão, ou seja, esse contexto, ele pode ser visto como uma estratégia que sustenta essas pesquisas das crianças e que deixa transparecer o pensamento das crianças. Ali, nós adultos conseguimos, como você falou, com essa observação, perceber as hipóteses que vão surgindo das crianças. Mas tudo vai depender de como eu vou organizar esse contexto. De qual a minha intenção, se eu tenho nessa intenção uma base de pensar nessa investigação, sabe? De pensar nessa criança e no seu processo de investigação. Naquilo que ela tem... Porque as crianças, elas são curiosas, né? Elas estão em busca de descobertas. Elas estão em busca de produzir conhecimento. Elas estão em busca de descobrir muitas coisas no seu cotidiano. E cabe a nós, nessa observação, colher elementos para essas propostas ficarem, de fato, sendo sustentadas por essa ideia de investigação. E os contextos, né, assim, quando a gente fala dos contextos, né, de aprendizagem, assim, a gente traz dessa percepção, dessa abordagem de Reggio Emília, a questão desse caminho projetual, né, assim, né, desses contextos que são alimentados, retroalimentados, né, então com o passar desse tempo também, né, e quando a gente fala de contexto, a gente está falando não só de um item, mas a gente está falando da relação, né, desse material, da criança com esse material, com esse espaço, com os pares, com essas histórias que são peculiares, né, e a maneira de relacionar de cada criança, né, e quando a gente fala, por exemplo, de pensar, né, então como que eu começo um contexto, né, como que eu posso fazer um contexto? Eu tenho que pensar já os materiais na minha cabeça, a temática. Essa temática eu decido ela de onde que vem o início da construção, da elaboração, da organização de um contexto, né? De onde que parte o fio ali, né? Que vai conduzir. Tipo, então eu quero montar um contexto. E aí agora, de onde que eu parto? Como que eu faço para construir um contexto, né? Tendo em vista, ok, já sei o nome, já sei de onde vem, mas onde? Como, né, que eu posso começar isso? Então,
Pegando um pouquinho do que tu falou de partir dessa abordagem projetual, né, vamos pensar sobre isso, do que você falou, porque nós temos a possibilidade de montar na sala, de propor na sala contextos de aprendizagem, né, nessa lógica das zonas circunscritas, de organizar propostas investigativas, né, propostas de descobertas para as crianças na sala, e nós temos, e aí, a partir daí, ter a oportunidade de observar mais. Por exemplo, eu gosto muito, muito da inspiração que as Alejandras trazem nos seus 2 livros, Construção e Construtividade e A Linha como Linguagem. O que eu digo de inspiração desses livros com relação a isso que a gente está falando aqui? Elas escolhem, vamos dizer assim, um tema de pesquisa, mas é algo amplo, né? É algo maior, é algo amplo. E aí há uma ambientação da escola, há um envolvimento com as crianças, há um convite, há consignas, e daí há também observação para dessa ideia maior perceber o que cada grupo, a partir dessa ideia maior, por exemplo, construção e construtividade. Como surgiu a ideia de pesquisar com as crianças sobre construção e construtividade? Eles observaram que as crianças, de uma maneira geral, não era um grupo específico, mas de uma maneira geral, as crianças gostam de construir. As crianças gostam de brincar de construção, de diversas maneiras. Então, o grupo da escola se reúne e vai pensar em propostas para que esse seja ali vamos dizer assim, né, com as minhas palavras, um tema grande e que dele se gere algumas propostas e sim, daí se observe as crianças e outras coisas vão surgindo. Porque é muito perigoso a gente ficar só no discurso de que tudo vai surgir da criança. Tudo vai surgir da criança. Me entendam, eu não estou dizendo que não surge da criança. Eu estou dizendo que também é possível que, conhecendo o grupo de crianças, conhecendo faixas etárias de criança, que eu possa propor algo. Porque se eu não faço uma proposta, eu vou fazer o quê? Antes de conhecer esse grupo, não é verdade? Então, eu vou estar sim propondo algo e atenta, buscando, né, registrando, refletindo, né, nessa observação de registro e reflexão, também a partir disso ampliar, relançar contextos ou modificar ou trazer a partir do que as crianças, se de repente está um determinado assunto, uma determinada vontade daquele grupo de pesquisa, de investigação, né, de pesquisar algo, de investigar algo, está forte, está latente, e aí eu também faço escolhas enquanto educador. Eu faço as escolhas e aí eu vejo o que está latente, e aí eu faço as escolhas e eu sigo caminhos nessa ideia que está bem atrelada, né? Os contextos de aprendizagem, eles estão bem ligados à ideia da abordagem projetual. Então, eles não surgem do nada, eles estão ligados também à ideia da abordagem projetual. E daí a necessidade, né? Você falou um ponto muito importante que a gente não pode deixar, né, de citar, é que várias questões, em vários momentos, é necessário essa postura do adulto também como investigador e ele entender esse lugar dele, né, como suporte, né? E Brunner fala da questão do alicerce, do alicerce não, ele usa o termo de andaime, de professor como um andaime para que as crianças possam
passo a passo, irem, né, usando como suporte isso. E aí, quando a gente pensa isso na ideia dos contextos, é que se o adulto não antecipar algumas questões, antecipar essa temática, observar a necessidade de trazer, de abordar, né, e trazer tal contexto, ou pela fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, as crianças testam o equilíbrio o tempo todo. O equilíbrio do próprio corpo, o equilíbrio dos objetos, né? Então, por meio de uma observação, assim, de 10 minutos, talvez, num determinado grupo, você vai constatar várias possibilidades de temáticas, né? E aí, o que às vezes a gente acaba esperando é que surja, né, um tema principal. Então, a gente vai estudar sobre dinossauros. E aí, sim, a gente começa a construir contexto de dinossauros. E aí, que contexto, né? Que tipo de contexto vai ser esse? Será que eu preciso esperar surgir? E que às vezes não, que a gente precisa entender é que, como educadores, né, se existe a necessidade de ocuparmos esse lugar de pesquisa também junto às crianças, né? E que entender como cada fase de desenvolvimento se dá para essa relação, como cada fase de desenvolvimento aprende sobre o mundo. Porque quando a gente entende isso, essa premissa, fica mais fácil de pensar os materiais, mais fácil de pensar a ideia, né, dos contextos, que tipo de contexto eu proponho, né, para cada fase de desenvolvimento. E aí eu acho interessante a gente comentar com relação a essa ideia do tema, né, essa fala, né, o tema. Isso também eu fico achando bem perigoso, porque é a gente ter um olhar amplo sobre isso, sabe? Porque senão a gente vai ficar naquela mesma ideia de pensar essas propostas através de temáticas específicas e que já vão acontecendo, né? Que já são até bem batidas na educação infantil. Mas de ampliar esse olhar para, de fato, as ações das crianças, os indícios das crianças, e aí eu falo de uma forma geral, não só da turma que está, né, daquele grupo de crianças, mas de uma forma geral, dos indícios das crianças sobre descobertas, sabe? Sobre pesquisar, sobre investigar. É uma coisa interessante, né, que eu até anotei também aqui, eu fiz meu checklist aqui. Falei para vocês que ia ser uma aula, né? Falei, eu avisei. Porque eu sou uma pessoa que se eu não me organizar dessa forma, eu vou esquecendo de falar coisas essenciais. Então, um dos pontinhos que eu coloquei aqui foi sobre o que é investigação, sabe? Se a gente vai buscar o que é investigação lá no dicionário, a gente vai encontrar que é apuração, ato de esquadrinhar, ou seja, examinar minuciosamente. As crianças fazem isso ou não fazem? Né? Então, o que as crianças costumam examinar minuciosamente? Sabe? O que elas costumam buscar? Por exemplo, as crianças, muitas crianças, né, de uma forma assim, falando de uma forma geral, elas costumam examinar minuciosamente elementos materiais da natureza. É uma coisa que sempre está ali. Né? E tem outras coisas. Então, eu preciso sair. Tipo, as crianças examinam minuciosamente alguns elementos, alguns materiais da natureza. Se eu volto a fechar na ideia de temática empobrecida, eu não estou considerando as investigações que podem surgir. Eu acabo trazendo uma ideia de projeto que está tudo pronto do começo ao fim. E, na verdade, não é essa a ideia que a gente tem para os contextos de aprendizagem. Eu acabo ofertando, talvez, um contexto de aprendizagem onde a lógica de ser de considerar os processos de aprendizagem das crianças e de que se descentralize do adulto, no lugar de favorecer isso, eu trago um espaço onde eu vou estar o tempo todo controlando tudo, sabe? Sim. Enquanto adulto. Não, agora você faz isso. Não, a pesquisa aqui, olha aqui, né? Faz isso aqui. Então eu acabo controlando tudo. E essa não é a lógica dos contextos
de aprendizagem. Volto a dizer, é a investigação. E quantas ações cabem no investigar? Pensa, o investigar. Para investigar, examinar minuciosamente, o que eu faço para examinar minuciosamente? Quantas ações as crianças estão morando no seu dia a dia de examinar minuciosamente, de olhar os detalhes, né? A criança, ela é bem Manuel de Barros. Ela consegue transver o mundo. Ela consegue. E eu preciso transver o mundo para não trazer temas que trazem já só perguntas que têm sim ou não, só perguntas que têm uma resposta científica, só perguntas que já têm uma resposta de adulto. Eu não estou buscando respostas de adulto, respostas científicas. Nós não estamos buscando isso nos contextos de aprendizagem, nos contextos de investigação. Nós estamos querendo que esse contexto, talvez ele atue como linguagem também, sabe? Ele atue como linguagem no sentido de possibilitar às crianças materializar os seus pensamentos naquele contexto investigativo que nós proporcionamos ali. Essa é a lógica que precisa permanecer na ideia de contextos investigativos, né, de contextos de aprendizagem. E Ale, né, já saindo assim, um pouco da questão, né, assim, do tema, que eu acho que ficou saindo, mas ao mesmo tempo pensando, né, de como isso pode vir, no sentido projetual mesmo, e que aí tem uma intenção, né, carregada em si, é que quando a gente pensa, né, o que as crianças fazem, como elas fazem, o que elas falam, quais são as pesquisas, né, que as crianças fazem no decorrer desse cotidiano, e aí a partir disso a gente pensa, ok, como eu vou gerar um ambiente e um tempo para que essa criança aprofunde essa pesquisa. E que às vezes a gente acaba pensando, então eu vou trazer uma folha de registro para ela aprofundar isso. Então eu vou trazer um vídeo informativo sobre como é o processo de metamorfose da lagarta. Então eu vou trazer, porque por muitas das vezes eu vejo que a gente já avançou muito no processo da escuta, das pessoas começarem a, né, estar um pouco mais atenta o que as crianças falam, como falam, o que pesquisam. Eu acho que a gente tem caminhado, sabe? Eu acho que a gente tem caminhado com essa sensibilidade de perceber isso no cotidiano. E eu acho assim, isso de uma preciosidade ímpar. E aí, o que eu vejo de dificuldade, né, assim, com o público que eu trabalho, com professores, com as pessoas que eu dialogo por aqui, né, com as escolas, é que, eu entendi que as crianças, né, estão testando, por exemplo, os traços. Então, nesse processo de buscar essas marcas desse corpo, né, assim, de como... mas, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trazer isso para que não se resuma à atividade do papel, sabe? Como que eu vou trazer isso para uma experiência que, de fato, auxilie a criança a aprofundar, a investigar, né? Isso nessa minuciosidade, né? Que você falou. Que é aí um dos papéis do contexto, né? E que aí a gente precisa entender com quais elementos, né? Por quais elementos um contexto é feito, né? O que eu posso pensar, né? Nesses contextos para ser suporte dessas pesquisas das crianças, né? Da continuidade dessas pesquisas. Eu acho que eu vou falar duas Vários coisas assuntos aqui, né? De tudo que tu falou aí, eu pensei em duas questões. Uma das questões que eu pensei a partir da tua fala, que a gente precisa, além de observar, que é o que a gente já tem falado aqui a live inteira, né, de observar, registrar, refletir, de ter essa tríade, né, essas três partes inseparáveis aí, como diz também o Paulo Fock,
Além disso, uma das coisas que eu tenho buscado muito é ter um olhar sensível às múltiplas linguagens das crianças, né? A ter um olhar sensível ao que pode ser linguagem, sabe? O que pode se tornar linguagem. Porque é essencial pensar sobre isso. A linguagem, ela vai apoiar as linguagens, né? Desculpa. As linguagens, elas vão apoiar as pesquisas das crianças, elas vão apoiar esse pensamento das crianças. As linguagens, elas vão estar apoiando e vão estar mostrando as hipóteses das crianças. Então, eu preciso fazer, enquanto professora, uma pesquisa e começar a ver o desenho como linguagem, os materiais como linguagem, a matemática como linguagem, sabe? O que tem? A criança, ela traz no seu cotidiano e nas suas pesquisas, muitas vezes, ações da linguagem matemática. Ações que antes eu poderia ver como noções matemáticas, mas eu preciso começar a ter esse olhar de perceber como linguagem. E o que é isso? Comparações, né? Dimensões, isso. Quantidades no sentido de referência, de escala, né? E é incrível, porque isso acontece assim. Quando você começa, você fala, tipo, não, peraí, isso de fato acontece. A criança está fazendo proporção. Você falou uma criança de 3 anos ali brincando com blocos, com materiais, e ela tá tratando de questões profundas, né? Complexas, né? E que se a gente não entender que é muito além, né? Que existe essa linguagem, que isso é possível, não dá para analisar Exatamente. isso. E é bem dentro disso, Bruna. Tipo, o que é que as crianças, quais são as ações das crianças que estão se utilizando de uma linguagem matemática que talvez, que na verdade eles nem sabem que é uma linguagem matemática, porque eles não precisam dessa conceituação, mas com o meu olhar eu consigo perceber, e percebendo eu consigo pesquisar sobre o que a criança está aprendendo, sobre as aprendizagens da criança, sobre os processos de aprendizagem dela. E os contextos de aprendizagem, esses contextos que trazem uma investigação, né, contextos investigativos, eles também podem ser vistos, de repente, como mais uma linguagem, onde as crianças vão estar colocando ali e meio que pegando várias outras linguagens, porque as crianças, elas nunca estão só com uma linguagem, elas nunca estão só com a linguagem oral, né? Nunca estão só com a linguagem verbal, nesse sentido de trazer a linguagem verbal que traz ali a oralidade, a escrita, mas nunca estão só em uma linguagem, elas estão misturando aqui, bem Já cearense, dizia né? Malaguzzi, né? Exatamente, né? Então eles estão nessa pesquisa e para mim, enquanto professora, pesquisar sobre o que é linguagem, sabe? Ir além do que eu consigo olhar hoje sobre as linguagens é pesquisar sobre as aprendizagens das crianças. Então, quando eu proponho um contexto de aprendizagem, eu proponho sabendo que essa organização educativa, que essa estratégia me possibilita também pesquisar sobre as aprendizagens das crianças, descentraliza o adulto, favorece uma co-pesquisa, uma co-construção de conhecimento entre adultos e crianças e também criança, né? As crianças vão aprendendo com os seus pares. E o outro ponto que eu pensei é de que quando eu vou planejar um contexto de aprendizagem, um contexto investigativo, eu tenho os elementos também para pensar, para que ele, de fato, tenha
uma intenção investigativa, né? Eu penso no espaço, eu penso no tempo, eu penso nos materiais, eu penso no grupo, porque trabalhar com contextos de aprendizagem é aprender a trabalhar com pequenos grupos, com grupos que estão ali nos seus processos de aprendizagem. É pensar em consignas, é pensar, Alessandra, então eu só consigo pensar em contexto de aprendizagem para crianças de 4 e 5 anos, vai depender do seu grupo, né? O que você tem visto no seu grupo ali de 3 anos, de 2 anos. Eu estou falando agora em termos de organização desse espaço que contém ali uma proposta de descoberta. O próprio Teve uma jogo pergunta, Ale, holístico... tá aparecendo para você aí ou será que é só para mim? Só para mim, né? Eu acho. O professor... Da Ângela. Isso. Fala assim, o professor antecipar perguntas das crianças nos contextos para observação. Fala um pouco mais sobre isso. Que é de qual seria essa pergunta, né? Essa pergunta geradora, ou qual seria essa consigna, e que por vezes é do adulto, né? O adulto pesquisa a ação da criança, né? Essa forma de aprender. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Repete a pergunta, Bruna, por favor. Sobre o professor antecipar as perguntas das crianças nos contextos para observação. Eu não sei se ela está falando aqui... Não sei se ela está falando preparar as perguntas, porque tem 2 pontos, né? Assim, um ponto que eu acho que é da pergunta desse planejamento, dessa projetação, né? Então, qual que é a pergunta geradora que conduz essa pesquisa durante um determinado tempo, na verdade. E aí eu vou criar propostas e contextos para abraçar essa pesquisa. E também, não sei se a pergunta dela, se depois, Ângela, você puder falar um pouquinho melhor sobre isso, ou se a pergunta é antecipar as perguntas para mediação posterior, que é, por exemplo, eu estou indo para uma vivência, um contexto com as crianças, e como que eu vou mediar? Como que eu vou fazer boas perguntas? Não sei se também é esse processo de antecipar essas perguntas. Eu também fiquei na dúvida de qual seria, de fato, a orientação aqui. Vamos ver se ela consegue depois escrever para a gente um pouco melhor. É bacana pensar nisso também, porque, de fato, o contexto de aprendizagem, ele contém consignas, às vezes consignas verbais e, às vezes, consignas que o próprio contexto faz, né? Faz uma sedução ali, um convite. E também é importante pensar que, além das consignas, nós temos, se a gente pensa nesse contexto de aprendizagem que apoia, né, que está apoiado ali, que está, vamos dizer, partindo de uma abordagem projetual, nós vamos ter as perguntas. Perguntas das crianças e perguntas dos professores. No livro Educar é a Busca de Sentido, vai falar um pouquinho sobre as perguntas generativas, né? Exatamente. Que são exatamente essas perguntas que precisam ser vistas como perguntas que geram outras perguntas. Que geram, não são... E aí a gente precisa muito aprender a fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes a gente tende a fazer perguntas que elas têm respostas muito rápidas, muito certeiras, né? Então é pensar bem por aí. As crianças, às vezes, fazem perguntas em formas de afirmativas. Muitas vezes, as perguntas das crianças, essa é muito bacana para a gente pensar. Elas fazem perguntas em formas de afirmativas, elas afirmam algo. E eu, como educadora, preciso estar atenta a essa afirmação para, de fato, trazer possibilidades dessa hipótese que essa criança está trazendo em forma de afirmação ser
até mesmo, vamos dizer assim, experienciada por essa criança, né? Pesquisada por essa criança, onde ela vai estar nas suas pesquisas a partir daquilo que ela afirmou lá, que ela está. E sempre vai partir mesmo do que as crianças estão falando. Por isso, as perguntas, né, vão partir muito do que as crianças estão falando. Por perguntas de adulto, eu gosto de pensar que um mapa de palavras para iniciar um processo, um processo que eu tenha já de hipótese, eu tenho uma hipótese projetual. Eu já tenho ali, quando eu falo de hipótese, quer dizer que pode vir a se afirmar, como pode vir a não se afirmar, né? E aí eu tenho essa hipótese já projetual aqui. Eu gosto do mapa de palavras, né? A gente vai encontrar aí diversos mapas que são diferentes. O mapa de palavras é como se fosse um brainstorm, né? Uma chuva de palavras. Também a gente tem a possibilidade de mapa conceitual, que tem a forma de fazer, é uma metodologia, o mapa conceitual, onde existem livros, né? Existe o autor, sim. Que fala sobre o mapa conceitual, tem o mapa mental também. E esse mapa de palavras, a gente vai encontrar até na tese do FOC também, ele traz uma ideia de mapa de palavras como constelação. Então, ele vai de rede, vai no também sistema falar de disso. entrelaçar. Isso. E eu gosto desse, vamos dizer assim, instrumento para iniciar, para de repente, dali, ampliar o meu olhar sobre a hipótese projetual e, de repente, surgem perguntas do professor. As perguntas do professor podem estar ligadas às aprendizagens das crianças, essa pesquisa maior que nós temos cotidianamente, que é a aprendizagem da criança. E pode estar ligada também à hipótese que eu tenho para aquela pesquisa com as crianças. Por sua vez, as pesquisas e perguntas das crianças surgirão no correr no caminho do processo. Eu tenho um pouco, né, contar um pouco assim desse ponto das perguntas e qual momento que eu acho que é importante. A Ângela respondeu aqui, falando que é antecipar as perguntas para as mediações, que é aquele ponto de antecipar para pensar nas boas perguntas. E eu tenho uma experiência com isso, que é que na hora que você está com as crianças, vamos supor que você está fazendo uma assembleia, então eu estou falando de perguntas para mediações, então eu estou falando provavelmente de pergunta para um grupo de crianças que já tem essa oralidade, que eu vou fazer um processo de troca, né? Então, se as crianças estão vivendo alguma coisa, ou explorando algo, ou fazendo um passeio, observando algo específico, um ponto que eu gosto muito de usar é pensar qual é a minha intencionalidade com essa proposta, com essa assembleia, com esse encontro com essas crianças. E se tem uma intencionalidade, eu sei por onde, mais ou menos, que eu vou começar esse assunto. Ou qual que vai ser a abertura para a minha conversa com as crianças. E aí, algo que eu percebi é que, pelo menos na minha prática enquanto professora, era que, na hora, se você não tiver, de fato, uma organização dessas boas perguntas, você começa a fazer perguntas indutivas, porque nós temos, dentro de nós, muito esse processo de induzir a resposta das crianças para algo. Então, o que eu, ainda na faculdade, tinha uma professora, quando estava fazendo estágio, uma professora maravilhosa, tenho amor por ela, não sei se ela está aqui, mas a gente conversa até hoje, que é a Camila Coimbra. E ela sempre falava assim comigo, falou, Bruna, quando vocês for estar com as crianças, quando você estiver com as crianças, antes de você se colocar num assunto,
pensa quais vão ser as perguntas para hora você precisar fazer para um determinado assunto, quais são as perguntas que você vai fazer. Porque mais do que saber as respostas, você precisa aprender a fazer boas perguntas. E não tem como aprender a fazer boas perguntas se a gente não treinar a fazer boas perguntas. E se tem uma pessoa, se tem seres que fazem boas perguntas são as crianças. Já percebeu que, às vezes, as perguntas que elas fazem pra gente, a gente acaba, tipo assim, peraí, deixa eu me organizar aqui. São perguntas extremamente elaboradas, né? E organizar essas perguntas para o diálogo com as crianças, para ser um roteiro para te auxiliar, eu tenho tido, assim, boa experiência, sabe? Assim, na minha prática com os professores, é diferente de uma pergunta indutiva. É uma pergunta, na verdade, de fato, para naquele momento, você não vir de uma vez, tipo, e você acha que de fato é isso? Tipo, que aí você está muito mais no questionamento, como se a criança estivesse no tribunal, tendo que responder, né, numa pesquisa de quiz, tipo, é isso ou é isso? Você acha que é isso? Então, são perguntas que de fato é para a gente entender a complexidade desse pensamento, né, dessa criança, e não necessariamente para colocar como certo ou como errado, né? Mas são perguntas que dão a possibilidade de aprofundamento, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessas perguntas como organizador dessa mediação, de fato, a gente tem aí uma ótima estratégia, e eu falo que quando a gente chega nesse ponto, a gente está chegando num ponto em que a gente vê a nossa prática docente, a nossa docência, num lugar muito maior, assim, sabe? Que opa, peraí, eu sou simplesmente um transmissor de conhecimento, né? E a gente lembra do Paulo Freire, no sentido de educação bancária, ou eu estou numa postura de receber essas premissas e de compartilhar isso, sabe? Com o que eu tenho dentro de mim, mas não para dar resposta, mas para sustentar essa pesquisa, sabe? É bem interessante, Bruna, isso. Essa ideia, pensar em perguntas daria outra live. Daria outra live, com certeza. E uma live assim, onde todos pudessem comentar e falar. Mas eu fico pensando um ponto essencial para que a gente faça perguntas às crianças, nós adultos, de uma forma geral, falando sociedade, nós precisamos aprender a conversar com as crianças, sabe? E às vezes a gente olha para um adulto conversando com uma criança e a gente ainda vê esse adulto conversando como se a criança fosse sempre alguém que precisa... Inferior a quem? Isso, que precisa estar aprendendo algo que ele tem para ensinar. Não estou falando de professor, estou falando de uma forma geral. Se a gente para analisar, para olhar, muita gente ainda encontra esse tipo de ação. Uma coisa que eu gosto de inspiração regiana é como eles buscam uma fala franca com as crianças, sabe? Uma fala aberta, franca, né? De ver aquela criança de fato como uma pessoa que, como diz as nossas DCNEs, é cidadã de direitos hoje, não é depois, não é amanhã, não é no futuro, é hoje, é o bebê que desde é pessoa, né? É a criança bem pequena, é pessoa, é a criança pequena, é pessoa. Então, uma das coisas bacanas é a gente aprender a conversar com a criança. Começar também numa pesquisa do pensamento da criança. Esse pensamento que o Malaguzzi vai falar, que está bem ali dentro da ideia da metáfora, né? Esse pensamento que a gente vai ter lá no Piaget, que o Vygotsky vai trazer no livro Pensamento e Linguagem, que é um pensamento sincrético, né? Que há um sincretismo onde há uma mistura de
fantasia e realidade, imaginação e realidade. Então, quando eu começo a buscar como pesquisa o pensamento infantil, quando eu começo a me perceber como que eu tenho conversado com as crianças, sabe? Como que eu tenho falado com as crianças? Como que eu me dirijo a essa criança? Como que eu converso mesmo, sabe? Qual é a conversa? Eu mantenho uma conversa com a Bruna, será que eu mantenho de forma diferente? Eu sempre estou me policiando de como é que eu vou falar com essa criança, sabe? De não tratá-la, usando aqui um termo, né, infantilizando, mas tratá-la como uma criança da idade que ela tem, só que como pessoa, falando como pessoa. E aí a gente começa a compreender esse pensamento, a buscar uma pesquisa desse pensamento infantil, para que a gente comece também a fazer boas perguntas. E o outro ponto que eu levanto, né, até para ir finalizando, que eu acho que já está quase no tempo, é a curiosidade. A criança, ela é curiosa. E a nossa curiosidade está onde? A curiosidade da descoberta, sabe? A curiosidade de buscar algo. O próprio brincar heurístico, que eu estava falando há pouco, ele tem, quando a gente vai pensar nesse brincar heurístico, nas suas modalidades, ele lá do bebê do cesto heurístico, ele já traz uma ideia de que o bebê olha para aquele cesto, olha para aqueles objetos e diz: o que é isso? E pergunta-se: o que é isso? Então, esse bebê já tem uma coisa do heurístico, do eureka, da descoberta. E eu acho que para as perguntas também, eu preciso me perguntar: aonde está a minha curiosidade? O que é que eu não sei? Sim. O que é que eu quero saber? Acho que é bem por aí. Muito bom. Ale, para fechar, queria que você contasse um pouco assim, né, dessa... de que, na verdade, né, para construir esse processo, para entender esses contextos, a gente precisa se colocar na prática, né? A gente precisa experimentar, a gente precisa conhecer esses materiais, né? E aí eu fico pensando na experiência, por exemplo, que a gente teve no Ateliê Binar, e queria que você falasse um pouco, assim, sabe, desse professor como experimentador também, para poder pensar em contextos que oportunizam essa aprendizagem. Então, às vezes a gente vê contextos: nossa, eu nunca tinha pensado em usar determinado material, não sabia que esse material tinha essa potencialidade. Então, assim, queria que você, né, assim, para a gente fechar, para a gente entender a importância disso, sabe? De conhecer esses materiais, de experimentar esses materiais para, então, poder fazer a oferta às crianças, né? Tá. A gente também poderia manter outra live. Outra live sobre... Mas de forma bem... Tentando simplificar. De forma resumida. Tentando simplificar, né? Tentando resumir. Eu penso que para compreender, respondendo a tua pergunta, né, trazendo essa ideia do professor que propõe, que faz propostas de contextos de aprendizagem, de fato, o se relacionar com o material faz toda a diferença. O se relacionar com aquilo que ele está ofertando faz toda a diferença. Eu vou trazer para o lado do material, né, da experiência com o material, de entender o material. E aí a gente puxa para os outros elementos, né? Para temporalidade, para espaços e tudo mais. Mas pensando nessa questão de se relacionar com o material, vai fazer toda a diferença, porque eu vou não só tocar o material, eu não vou só colocar esse material, colocar esse objeto na mesa. Eu não vou só colocar esse objeto para compor esse contexto, mas quando eu tenho, de fato, uma experiência com esse material, eu me relacionei com ele. E é diferente de você... pensa nisso, nas relações, né, nas nossas relações. Nas relações com pessoas. É diferente quando eu conheço alguém, e aí eu sei algo sobre ele e tudo mais, então há uma superficialidade. Mas eu tenho uma outra experiência com uma outra pessoa que constitui uma relação forte, porque eu já tive ali
momentos com essa outra pessoa. Eu já tive ali experiências Adorei a fortes com ela, analogia. que faz com que eu conheça a fundo. Então, se você chegar e perguntar sobre essa pessoa, eu vou saber o que é que eu posso e o que é que eu não posso te contar, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso te contar, porque talvez nem tudo eu possa te contar. Então, essa relação que eu mantenho com o material, porque as crianças, elas se relacionam com o material. De fato, o material se torna linguagem nas mãos das crianças. E eu preciso também buscar essa poética das relações com os materiais. De forma bem simples e resumida, mas tem muita coisa para Gente, falar sobre essa ideia a de pessoa é materiais e maravilhosa. materialidade. Usa essa analogia maravilhosa, que eu acho que é justamente isso, né? E eu falo muito, né? Assim, agora, para encerrar, gente, de verdade, mas anotem assim, tudo isso que a Allen falou. Se vocês ainda não anotaram, sorte de vocês que eu vou deixar a live salva, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, para pegar todas as referências que ela colocou aqui e tudo mais. Mas assim, para encerrar, eu queria, eu vou postar no seu Insta, Bruna, as fotos dos livros que eu comentei, porque muitas pessoas perguntam e aí eu vou postar agora. Eu vou tirar foto e vou postar lá nos stories, tá? Ótimo, ótimo, maravilhoso, muito bom, muito bom. Aí eu vou te marcar, porque qualquer coisa tu reposta também. Então tá, combinado. Gente, e aí uma coisa que eu queria, só para completar essa questão que a Ale trouxe, é que às vezes a gente oferece algo para as crianças uma única vez e às vezes não a percepção ou o jeito das crianças usarem, manusearem aquele material, talvez não era aquilo, nossa, eu não tinha pensado nisso, não deu certo. E aí a gente abandona a ideia, a gente abandona às vezes o material, porque a gente acha que não deu certo. Ou, por várias vezes, a gente tem uma intenção naquele momento, que seja uma produção, que seja algo diferente, só que as crianças, talvez naquele momento, estavam para experimentar o material e não necessariamente produzir algo com ele como você almejava. Então, todas as vezes que a gente pensar nos contextos, a gente precisa primeiro, antes de pensar nos contextos vamos supor, né, para as crianças maiores, vamos supor que as crianças estão numa investigação com sementes, e nunca usaram, por exemplo, pinça, lupa, você nunca trouxe nenhum desses materiais para as crianças. E aí, de repente, num dia, você resolve trazer uma lupa, você resolve trazer uma coisa que as crianças nunca usaram. Ou talvez um tubo de ensaio. Será que as crianças, elas vão, de fato, ir ao encontro ali do que de fato você queria, que era explorar as sementes, selecionar por tamanho? Será que elas vão ir para essas possibilidades ou elas vão ir para a observação desse material, né? Que é diferente que elas nunca viram. Então, um ponto importante é não desistir dos contextos, porque às vezes a criança usou de uma forma que você não esperava, mas que ela mesma estava antes nesse processo que a Ale acabou de falar, que é de contemplar, de falar, nossa, entendi, olha, você tem essa possibilidade, você tem essa rigidez, essa textura, isso aqui eu suporto, isso aqui eu não suporto tanto, esse tipo de textura. Então, é pensar que se eu trago uma proposta, se eu trago um material uma única vez para a criança, é como se eu nunca tivesse trazido. Então, de fato, embarcar nesse mundo com as crianças, com esse olhar de conhecimento, né? De buscar conhecer desse mundo, de apropriar desse mundo, né? E que nós só vamos conseguir se de fato a gente se colocar lado a lado deles ali, né? Teve um termo que a Marília Dourado usou no encontro que a gente teve, que ela falou assim que a gente precisa ser companheiro de aventura das crianças. E aí, quando a gente se coloca como companheiro de aventuras, a gente se coloca então para pensar, nossa, se eu tivesse ali pela primeira vez vendo aquele material, será que eu ficaria de que forma, né? Que é se colocar mesmo como se fosse essa criança manuseando isso, né? Mas são só esses pontos que eu queria fazer para arrematar o nosso diálogo de hoje. Não sei se você quer trazer, complementar alguma coisa. Não, acho que foi excelente, assim, para uma hora e pouquinho de live, acho que a gente comentou muita coisa, acho que é muito, muito interessante tudo que a gente comentou aqui, e estamos aí para outras possibilidades.
Muito bom, muito bom. Só tenho a Ale, agradecer, Bruna. eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco no ao vivo. Muito obrigada mesmo. Quem perguntou, quem comentou. E muito obrigada à Bruna. Falei para ela que foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Maravilha conhecer essa garota, tá, gente? Essa mineira. E que foi um prazer também fazer esse momento aqui de live com você, falando desses assuntos que a gente gosta tanto. Ai, que bom. Eu que te agradeço por ter aceito esse convite, participado de hoje desse momento aqui. E eu espero que tenha próximo, porque o pessoal já pediu já de perguntas para falar sobre outro assunto aqui que eu esqueci. Então, assim, a gente volta, né, Ale, para falar sobre isso. Talvez lá no Protagonize, talvez aqui na Escola do Professor, e a gente vai... A gente volta, vamos fazer mais coisas por aí, vamos conversar sobre educação infantil. Muito bom, muito bom. Gente, uma ótima noite para vocês. Amanhã, quem vai estar aqui é a Camila Bom, falando sobre documentação pedagógica. Ale, vai ser super, super gostoso também a gente falar sobre... Eu venho também assistir. Você vem? Então tá venho bom, sim. então tá bom. Combinadíssimo. Pessoal, um grande beijo para vocês. Eu vou salvar a live e aproveitem aí essa grande aula que a Ale deu, né, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o tema de contextos. Muito obrigada, Ale. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, tchau, tchau.